couro. E uma vez a gente estava num congresso, né? E aí o pastor virou e falou assim, que não tinha problema nenhum em coordenar aquela igreja, em ser pastor daquela igreja, que com esses filhos amados, com esse povo amado. Eu falei, Michelina, eu vou falar isso também. Aí ela olhou assim para mim, tipo assim, como você vai falar isso, né? Mas hoje, né, eu posso dizer, né, que é uma honra, é um prazer, né, poder ser pai, né, de filhos, poder, né, através do Senhor, né, do poder de Deus, com alegria, né, estar à frente dessa igreja, pastorear essa casa. Então, verdadeiramente, eu sou muito feliz, né, pastoreando essa casa e vivendo o que Deus, né, chamou para viver, para a honra e glória dele, né? Isso é maravilhoso. Então, estamos aqui vivendo as alegrias que o Senhor, né, nos proporcionou e ainda vai proporcionar, porque esse é só o começo, né, do que Deus tem aí para nós, para a nossa vida. Eu já quero começar dizendo algo, né, que a palavra trouxe, né, para a minha vida, e eu creio que vai trazer para a sua também. Nós vamos estar lendo aí, né, trazendo a palavra em Romanos 8, e na minha Bíblia tem uma frase inicial lá de Romanos 8 que diz: nenhuma condenação há sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então eu quero começar dizendo isso hoje. Nenhuma condenação há sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus morreu por mim e por você. Jesus levou os nossos pecados. Jesus se tornou pecado por nós. E hoje nós temos livre acesso ao Pai, por causa da morte de Cristo por mim e por você. E tudo isso acontece através do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje, nesta manhã, desse processo lindo entre o pecado e o Espírito Santo, entre a carne e o poder do Espírito Santo. O Senhor, Ele não está aqui para condenar a gente. O Senhor está aqui para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ser curado. E eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu tenho uma afirmação para dizer para você, que o pecado, ele não pode te definir. Guarde isso no seu coração. Se você não lembrar de nada da pregação de hoje, lembre-se disso. O pecado não pode te definir. Por muito tempo, eu, na minha vida, andei inseguro, andei com medo das críticas, dos julgamentos. Por quê? Porque a minha vida foi feita de pecado. Eu construí uma vida de pecado, de erros. E por muito tempo, as pessoas não acreditavam que Deus, né, faria na minha vida, que era possível Deus restaurar a minha vida, né? E por muito tempo, até um tempo atrás, as pessoas meio que queriam duvidar. Duvido. Ah, será? Não é possível, né? Por muito tempo eu ouvia essas vozes que não eram de Deus, né? Que era o diabo atormentando ali a minha vida e causando essa insegurança na minha vida, né? Então o Senhor, Ele veio ao meu coração e Ele disse: o pecado não pode te definir. Aleluia! E isso não significa que a gente concorde com o pecado. Isso não significa que a gente concorde com as coisas erradas. Mas a gente precisa entender
o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. O que eu estou permitindo que Deus faça na minha vida e na sua vida. Esse é o ponto de partida, para a gente começar a entender. Quando alguém olha para você, o que elas veem? Quando as pessoas olham para mim, o que elas estão vendo? Meus amados, não tem sido fácil viver esse processo de transformação. Não tem sido fácil eu olhar para mim e saber o que ainda precisa ser mudado, o que ainda precisa ser lapidado, o que ainda o Senhor quer fazer na minha vida. Não tem sido fácil, mas eu estou com o meu coração aberto. Eu estou desejoso que o Espírito Santo habite na minha vida. E assim como Paulo, quando as pessoas olharem para mim, elas possam ver Cristo em mim. Aleluia. Como já tem visto, como as pessoas já têm olhado e já têm falado, já têm percebido. E isso é maravilhoso. Saber que Deus está trabalhando na minha vida. Saber que eu me sujeitei ao que Deus propôs na minha vida. Me sujeitei aos nãos. Me sujeitei a me humilhar. Me sujeitei a largar a verdade para lá. Me sujeitei a entender que como filho de Deus, eu preciso ter as características de Jesus. Eu preciso ter o caráter de Jesus. E é isso que nós vamos ver aqui. Vamos começar lendo aí Romanos. Romanos capítulo 8, no verso 1 diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Está falando aqui que não há condenação para quem vem na igreja? Está falando aqui que não há condenação para quem diz glória a Deus, aleluia? Está dizendo aqui que não tem condenação porque eu estou fazendo isso ou aquilo, porque eu estou tendo a tradição de vir no discipulado toda segunda, somente fazendo isso? Não. Aqui está dizendo, nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois além do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos de novo unidos com Cristo Jesus, então a vida, a nossa nova vida, o nosso novo nascimento, ele está relacionado a estarmos unidos com Cristo Jesus. Livrou você da lei, do pecado e da morte. Por eu estar unido a Cristo, por eu conhecer Jesus, por eu saber quem Jesus é, por eu entender o caráter, a vida de Jesus, ter intimidade com Cristo, isso faz com que o Senhor me livre da lei, do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Então Jesus, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai pediu, ele fez tudo aquilo que o Pai ordenou, para que a gente pudesse ter capacidade hoje, de viver uma vida santificada em Cristo Jesus. Ah, mas eu nunca vou conseguir. Eu também já pensei assim. Eu nunca ia conseguir. Mas eu consegui, para a glória do Senhor.
E é somente através do Espírito Santo que nós vamos conseguir. A nossa natureza humana, ela não dá conta. Ela não dá conta. Por isso que hoje nós somos igrejas. Por quê? Porque quando eu estou junto com você, eu sou igreja de Cristo. Não é quando eu estou dentro de um prédio, não é quando eu estou dentro de qualquer lugar, não, é quando pessoas estão reunidas, ali o Senhor está. Ali a presença de Jesus está, a transformação está, o Espírito Santo está, a condenação não existe, e a vida em abundância. Muitas pessoas falam, mas eu não preciso de igreja. Você não precisa de igreja, mas porque você é a igreja. Agora sozinho, aqui por várias vezes eu falar, unidos a Cristo Jesus. E quando fala unidos a Cristo Jesus, é essa união aqui. É esse partir do pão. É esse corpo unido. É isso que vai gerar transformação. É a confissão com o irmão. É o aprendizado, é o discipulado, é o discipular. É o permitir ser discipulado. Tudo isso vai gerar transformação. E se hoje eu estou aqui porque eu passei por todos esses processos, porque eu me submeti a todos esses processos. Lá no 5, continuando, diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Tem muita gente que acha que está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, mas a mente está fervendo. A mente ainda pensa como no passado, a mente ainda olha como no passado, a mente ainda tem atitudes como no passado. Eu tinha conversado com a Michelina, eu falei: Michelina, eu preciso converter minha mente, porque eu penso da mesma forma que eu pensava antes ainda em relação a determinada coisa. Ela: se você já pensou, você já pecou. Eu: sério? Ela: é, se você já pensou, você já pecou. Porque a nossa mente, ela precisa estar controlada pelo Espírito Santo de Deus, para que ela seja pura, para que ela seja verdadeira. E aí é uma luta. E é uma luta do espírito contra a carne. E a mente faz parte da nossa natureza humana. E por isso que nós trabalhamos tanto com a transformação da mente, com a saúde mental. Porque hoje nós vivemos num mundo, num povo, que está todo mundo precisando de ajuda. Está todo mundo precisando de um acompanhamento. Por isso que a nossa igreja toma essa frente. Por isso que a gente vê isso como uma ferramenta muito poderosa dessa transformação de mente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, não adianta um estar muito bom e os outros dois estão muito ruins. Ou os dois estão bom e um está ruim. Vai sempre faltar algo. Então aqui fala, que porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. E aqui a gente pode entender que a mente humana, quando ela opta, quando nós, como humanos, optamos por trabalhar somente a nossa razão, somente o nosso conhecimento, nós vamos morrer espiritualmente. Porque tem coisas, vão existir processos, que nós só precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente e falar: Jesus, entra, faz o que o Senhor quer. Eu não vou controlar mais, eu não vou dominar mais. Faz o que o Senhor quer. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas vai ser libertador. Vai ser libertador quando o Senhor entrar e fazer aquilo que Ele tem que fazer. E deixar ali o Espírito Santo habitando. Fazendo com que todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos se tornem realmente puros. Realmente de acordo com a vontade do Pai. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabaram morrendo
espiritualmente, mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Isso não sou eu que estou falando, meus amados. É a palavra de Deus que fala isso. E nós precisamos, mais uma vez eu vou falar aqui, nós precisamos parar de romantizar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual. Ela é um direcionamento de vida. E nós, como pastores, eu e a Micheline, nós estamos aqui para trazer à tona essa palavra. Não é da minha opinião, a opinião dela sobre a sua vida, não. A gente está aqui para trazer a palavra de Deus, de encontro a você, ao que você permitir, ao que você desejar, dentro da abertura para que o Espírito Santo entre e habite em você. Amém? Amém? Amém. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza menos humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. E eu vou repetir mais uma vez: nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque nós escolhemos viver dentro da presença do Espírito Santo, dentro da vontade do Espírito Santo, e por isso não há condenação, porque nós estamos unidos a Cristo, aliançados a Deus através do Espírito Santo. Amém? E eu pergunto novamente, quando alguém olha para você, o que elas veem? Elas veem o Espírito Santo, elas veem a atitude de Jesus, caráter de Jesus, porque é isso que nós estamos buscando aqui, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos do fundo do nosso coração. Eu quero, você quer? Amém. Amém, glória a Deus. O pecado não pode te definir. Você é filho e não escravo. Você é livre e não prisioneiro. Você é habitação do Espírito e não da morte. E quando a gente fala da morte aqui, a gente precisa se atentar, porque tem pessoas que não estão vendo que a morte está definhando a pessoa. Tem pessoas morrendo aos poucos. Tem pessoas que não conseguem dar um passo. Tem pessoas que não conseguem confessar uma dor, um trauma. E a morte vai tomando conta daquela pessoa. Vai tirando o ânimo, o vigor, vai tirando a paz, o amor. E tudo isso é o quê? Fruto do Espírito Santo. E nós, que já estamos firmes, estruturados, alicerçados, nós precisamos nos atentar a isso, para a gente poder viver o que a nossa missão chamou a gente para viver, o que o nosso chamado chamou a gente para viver. Filhos curados, gerando filhos curados, em nome de Jesus. Amém? O Espírito vai te levar a uma intimidade com Deus, até que você se torne filho. Não é da noite para o dia. Pode até ser, porque Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas normalmente existe um processo. Um filho não nasce engatinhando, não nasce andando. Tem um processo ali, ele começa a se arrastar, depois a se levantar, gatinhar, andar, tem todo um processo. E o nosso processo com Deus é assim. Agora, óbvio que eu posso acelerar isso, óbvio que eu posso desejar isso mais rápido, né? E viver essa plenitude muito mais rápido, porque o tempo é agora, a hora é agora. Ou você vive uma habitação do Espírito em sua vida, ou caminhará para a morte. Uma nova forma de pensar e agir, um novo caminho de harmonia e relacionamento.
É o que a gente sempre está falando aqui. Viver o novo de Deus é trabalhar na nossa mente, é pensar de uma nova forma, deixar o velho para lá, é viver uma nova intimidade com Deus. Ah, como? Existem várias maneiras, existem várias formas. Para começar, é você se sujeitar a Deus, estando em todas as propostas que a igreja tem, né? Discipulado, reuniões, cultos. Esse é só o começo. Isso é só o começo, para que a gente possa realmente abrir o nosso coração e falar: vem Jesus, faz a obra, trabalha em mim, modifica, transforma. E ali a gente vai ter vários momentos de cura, transformação, confissão. O que a gente está trabalhando esse ano inteiro? O ano da cura. O ano da cura. E eu creio que nenhuma condenação há sobre as nossas vidas, e que o pecado ele não vai te definir. O que você era, não vão te lembrar por isso, vão te lembrar pela sua sujeição a Deus, vão lembrar de você pelo que você vive hoje, vão lembrar de você pelo que Deus está fazendo hoje na sua vida. A vida que o Espírito cria em nós, ela é trabalhada à medida que respondemos à sua obra. A vida que o Espírito cria em nós é trabalhada à medida que respondemos à sua obra. Como você responde ao que o Espírito está trabalhando em você? E aqui eu preciso, gente, que você seja sincero com você mesmo. Isso aqui não é um julgamento, isso aqui é um alerta. Nós precisamos entender isso aqui. A vida que o Espírito cria em nós é trabalhada à medida que respondemos à sua obra. Quando eu falo de caráter, você percebe que o seu caráter tem sido moldado, tem sido trabalhado, ou ainda continua da mesma forma, ou ainda tem coisas para ser moldada, para ser trabalhada no seu caráter? Você precisa responder isso para você. Porque quando você responde isso para você, você responde se a obra está sendo feita ou não, se o Espírito Santo está tendo lugar ou não na sua vida. Sua mente tem sido transformada, ou você continua mentindo, fingindo, sendo apático, não entendendo muita coisa, está tudo bem não entender? Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos trabalhar a nossa mente. Seu pensamento tem novos valores, tem princípios, ou ainda está pegado a coisas velhas? A forma que eu pensava financeiramente continua do mesmo jeito? Eu continuo amando aquele dinheiro, eu continuo amando abrir minha conta e ver aquele dinheiro enorme na minha conta, mas não estou produzindo nada, não estou vivendo nada, não estou sendo bom com ninguém, não estou tendo nenhuma ação, minha vida está parada financeira, continuo miserável. Nós precisamos fazer essa autoanálise. Nós precisamos responder o que está aqui. A vida que o Espírito cria em nós é trabalhada à medida que respondemos à sua obra. Nós precisamos responder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não está bom. Vem, eu abro meu coração, eu me sujeito. Faz aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Lá no 8, no 13, diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Eu consigo matar aquilo que eu não sei. Eu consigo dar um pontapé inicial, dar um passo, se eu não sei o que eu preciso deixar para trás? Se eu ainda estou carregando os meus pesos, se eu ainda estou carregando os meus pecados, se eu ainda estou carregando
coisas do meu passado? Não. E aí, se a gente for lá em Gálatas, a gente vai ver aí, né, no capítulo 5, as obras da carne. Porque muitas vezes, a gente acha que pecado é só beber e fumar. Foi criada uma cultura, né, que a gente acha que pecar é só beber e fumar. Só que não. Existem outras coisas enraizadas, agarradas em nós. E será que as pessoas conseguem ver Cristo em nós? Mesmo sem a gente beber e sem a gente fumar? Ou será que ainda existem em nós ali pecados, como a apatia, como a procrastinação, como o ânimo doble, que é ter duas personalidades, uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro, uma hora você começa um negócio e você não termina, a irresponsabilidade, eu falo que vou e não vou. Tudo isso o Senhor quer transformar nas nossas vidas, porque o pecado, ele não pode te definir. Se existe ainda algo dentro de você que precisa ser restaurado, que precisa ser mudado, abra o seu coração nesta manhã. A palavra vai dizer lá em Tiago 4:7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. E aqui está a chave para a gente conseguir realmente ser livre do pecado. Estar sujeito a Deus. Eu ter vontade, eu ter o desejo, eu ter a minha mente obstinada, mas na hora eu clamar ao Senhor e falar: Senhor, muda a minha mente, Senhor, muda o meu desejo, Senhor, muda a minha vontade, Senhor, trabalha em mim, Senhor, entra em mim. Sujeitai a Deus. E olha o que diz antes dessa palavra, antes de Tiago falar isso, sujeitar a Deus, ele fala isso no 7. Mas antes, lá no 6, no 4 ele diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quando ele fala se sujeitar a Deus, requer processos anteriores, requer atitudes que nós precisamos tomar. E aí, são atitudes que não são fáceis. Eu já falei aqui, já testemunhei várias vezes, que por um tempo da minha vida eu precisei recuar. Eu passei mais de um ano afastado das minhas amizades, de algumas pessoas, de alguns ambientes. Eu até falei no discipulado, né? Recusei convite de formaturas. A pessoa fica até com raiva de mim, porque um convite de medicina hoje é o quê? Quase R$500, se não tiver mais, dependendo da faculdade, né? E a pessoa tinha guardado o convite para mim e eu tive que recusar, porque eu sabia do lugar que eu estava, eu sabia do perigo que eu estava correndo, e eu me sujeitei a Deus e recusei a formatura, e o diabo fugiu. Ele não teve acesso, porque primeiro eu tomei uma atitude. Ah, mas eu vou ficar sem meus amigos? Não, isso não é para sempre, porque o Senhor vai fazer a obra. Nenhuma condenação há sobre as nossas vidas quando o Senhor faz a obra. Hoje eu sou livre, hoje eu posso frequentar qualquer lugar, não corro perigo. Por quê? Porque o pecado, ele não pode me definir. Eu sou curado, eu sou livre em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele habita na minha vida. Mas aqui está muito claro: se você quer ser amigo do mundo,
você vai ser inimigo de Deus. Tem um se, tem um porém, tem um mais? Não. A palavra é enfática. E por mais que eu, como um menino, como uma criança, quando ouvia isso fazer pirraça e falava, não, mas eu não vou deixar meus amigos, mas eu não posso deixar, porque o mundo também é isso, é aquilo. Por algum momento eu precisei de amadurecer e de entender que não era assim. Eu tenho falado que Deus tem falado, tem trabalhado muito em mim, que eu preciso deixar a minha criança para trás. Porque eu, como criança, fazia pirraça, não aceitava, não queria fazer aquilo que Deus estava mandando, não estava sujeitando a Deus, porque eu fui uma criança assim, né? Eu fui uma criança muito livre, eu fazia o que eu queria, eu comia na hora que eu queria, eu saía na hora que eu queria, eu entrava na hora que eu queria. Só que hoje, eu sou um homem de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Hoje, o pecado não me define mais. Glória a Deus! Hoje, eu me sujeito ao Senhor. Glória a Deus! Eu faço aquilo que o Senhor está mandando fazer. Eu não vou fazer pirraça, eu não vou fazer como uma criança. Eu sou um homem de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E também no 6, ele vai falar, porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Quanto mais a gente trabalhar o nosso orgulho, quanto mais a gente achar que a gente pode, quanto mais a gente achar que a gente consegue, quanto mais a gente achar que a gente chegou num nível que a gente dá conta, mais a gente tende a falhar, mais a gente tende a deixar a mente humana trabalhar, e o espírito vai ficando de lado. Por quê? Porque Deus fala que Ele é contra os orgulhosos, mas Ele é bondoso com os humildes. O arrependimento faz a gente viver isso. O arrependimento faz com que a gente seja humilde. E quando a gente fala de humilde, a gente não fala de simplicidade, a gente não fala de uma vida pobre ou rica, a gente não está falando disso. A gente está falando de algo muito poderoso, que é se humilhar diante do Senhor, que é se sujeitar diante ao Senhor. E por isso eu preciso olhar para mim o tempo todo. Eu preciso saber o que Deus está trabalhando em mim e o que ainda falta Deus trabalhar em mim. Você é a habitação do Espírito. Nenhuma condenação há sobre a nossa vida. E nada se compara com a glória que há de vir. Em nome de Jesus. Você, nada... Pode voltar. Você é nova criatura. Eu coloquei isso aqui de propósito, porque a gente está vivendo aí um novo tempo, né, de pessoas batizadas, né, de pessoas sendo recebidas como novo membro. E quando fala que você é nova criatura, antes você era uma criatura de Deus. Deus te criou, Ele te ama e está tudo bem. Hoje, você que nasceu de novo, você que escolheu ser uma nova pessoa, hoje você é filho. E é por isso que eu coloquei você uma nova criatura. Mas a gente só vai conseguir ser essa nova criatura se a gente tiver a habitação do Espírito Santo. Se a gente permitir que o Espírito Santo domine a nossa vida, que o Espírito Santo habite em nós. E as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a nossa mente, tudo isso vai sendo moldado. Por quê? Porque o pecado, ele não pode te definir. Amém? Lá em Romanos 8, no 18, diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. E eu posso dizer isso por mim. Foi doloroso, foi doído sim, crescer, amadurecer,
me sujeitar a Deus, fazer a vontade do nosso Pai, obedecer, mas nada se compara à glória que há de vir. Nada, isso é a palavra que está dizendo. E quando a gente começa a perceber que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está curando, a gente começa a fazer isso aqui que eu estou fazendo, a testemunhar, a falar, porque algo já está resolvido, algo já está curado, e o pecado não vai me definir. O que eu era, o que eu fui, não vai dizer sobre o que eu sou hoje, sobre a glória de Deus que está sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Você está sujeito a Deus? Uma pergunta para a gente refletir. Será que nós estamos sujeitos a Deus? Será que eu me tornei inimigo do mundo? Será que eu estou sendo humilde? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer? E eu sei que Deus mandou eu fazer. Eu sei. A gente sabe quando Deus está mandando a gente fazer. E a gente vai resistindo, e aí a gente vai morrendo espiritualmente. Mas o nosso papel aqui hoje, como igreja, é fazer como uma brasa. Ele está perto, para que esse fogo não se apague. Para que a brasa, quando ela está junta ali, ela vai esbarrando num, vai passando fogo para o outro, e a gente vai ali discernindo, trabalhando, crescendo, e vivendo o relacionamento, e percebendo que juntos a gente consegue. Juntos a gente consegue ser forte, juntos a gente consegue entender a palavra, conhecer a palavra. E o que está faltando é só você pedir a Deus, que Ele vai completar. A gente ouve muitas pessoas falar que não consegue, né? Entender a palavra, compreender a palavra. Eu também não entendia. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero entender. Eu quero ler a palavra e saber o que o Senhor está falando comigo. Para que eu fui pedir, né? Porque quando eu pedi, Deus fez, eu tive que obedecer. E eu tive que me sujeitar. Porque enquanto eu não estou entendendo, está tudo bem, vai passando, né? Mas quando eu começo a entender, eu preciso obedecer. Eu preciso me sujeitar ao Senhor. Amém? O sofrimento presente não se compara com a glória. A criação será redimida do cativeiro para a liberdade. De acordo com que nós vamos caminhando, de acordo com o Espírito Santo vai tomando a minha vida e a sua vida, a gente vai vivendo de uma forma livre. A gente vai vendo o Espírito Santo dominar a nossa vida. E aí a gente começa a viver as alegrias, o contentamento. Aquilo que era uma felicidade momentânea, aquilo que eu consegui naquele momento, sei lá, 10 minutos. Hoje é constante, é diário, é eterno. Por isso que falo, não se compara à glória que há de vir sobre a nossa vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O pecado, ele não pode te definir. O pecado, ele não vai me definir. Eu não sou aquilo que eu fui. Eu sou filho, e você é filho também. Aleluia. Vamos nos sujeitar a Deus agora nessa manhã? Vamos nos colocar de pé? Vamos fazer isso junto? Vamos encorajar o nosso amigo a se sujeitar a Deus? Vamos encorajar quem está do seu lado? Diga para ele que ele é filho, que ele pode sim, ele tem condição sim de obedecer a Deus, de sujeitar ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Depois, em Romanos, a partir lá do 18, do 20, vai trazendo várias confirmações daquilo que pode acontecer quando a gente se sujeita a Deus, que pode acontecer quando o Espírito Santo toma a nossa vida e habita em nossa vida. E aí vai dizendo, né, que o sofrimento presente ele não se compara com a glória.
que a criação será redimida do cativeiro para a liberdade, que nós estamos gemendo e suportando toda a angústia, que nós esperamos com paciência e aguardamos a redenção, que em nossa fraqueza o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele sonda o coração e nos chama a cooperar em amor a Deus. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos declarar isso ao Senhor. Nós vamos nos sujeitar a Deus dizendo palavras que nós queremos, palavras que nós desejamos, por mais que a gente não consiga no momento, mas a gente deseja isso. E você vai falar isso para você mesmo. Ninguém precisa ouvir, pode falar em silêncio para você mesmo. Ô Jacques, tem uma música que ela, eu acho que se você colocar aí, vai sair aí, nenhuma condenação há. Se puder colocar, é um momento seu com Deus, que a gente viu lá no início, de unidade com você e Deus. Um momento para você falar, para você mesmo ouvir. O que você quer? O que você espera? Você espera ser livre, como está dizendo aqui? Você espera que o Espírito Santo vai orar por você com gemidos inexprimíveis? Vai viver o sobrenatural? Vai fazer o sobrenatural? Então diga isso para Ele. É através do amor que você vai deixar de viver uma vida angustiada, uma vida sofrida no pecado, uma vida presa no pecado. Então diga isso para Ele. É isso que nós vamos estar fazendo aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. E saiba que você vai estar sendo curado. Em nome de Jesus. Você estará sendo curado através da palavra de Deus. Porque a palavra, ela pode fazer isso, se a gente se sujeita ao Senhor. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Senhor, eu não quero mais sofrer essas acusações. Palavras de alguém Oh Deus. que não quer mais gente acreditar. Ah, Senhor, me liberta dessas pessoas, Pai. E quase parando, sem força e vigor, Oh, Pai, me encoraja através daquele a Espírito Santo. gente lê a palavra. Que a palavra possa trazer cura para a minha vida, Pai. Bastante poder pra vencer. Que eu me sujeite à Tua palavra. Continuar a jornada. Oh Deus, me fortalece para que eu seja permanente. Passado ficou pra trás. Todo o passado ficou para trás. Cristo na cruz tudo Obrigado, Pai. venceu. O pecado não pode te definir. Dele não lembra mais. Aleluia. Eu canto pra glória. Se o Senhor não lembra, ninguém vai me condenar por isso, porque nenhuma condenação há. Nenhuma Oh Espírito Santo, eu desejo a Tua presença na minha vida. para que Eu desejo ser transformado, curado, tratado. Jesus, cuja vida Oh Espírito Santo. está pelo sangue. Oh, aleluia, obrigado por ter derramado o Teu sangue naquela cruz. Obrigado, Senhor. Provas virão, mas nós vamos suportar, porque estamos sujeitos a Ti, Pai. Oh, que o inimigo não tenha mais acesso ao meu ouvido, à minha mente, porque o Espírito Santo ocupa todo esse espaço. Sim, Jesus. Oh, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, Pai. Que haja cura, Pai. Que haja cura, Pai. Quase Oh, aleluia. sem força e
nos dê força, Senhor, nos dê vigor. A gente leva Oh, Pai, que a gente possa insistir na palavra de Deus, que liberta, que cura, que empodera. a jornada. Aleluia. Que passar Oh, Espírito Santo, toma as nossas vidas de uma forma sobrenatural. O pecado não pode te definir. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Nada se compara com a glória que há de vir. Aleluia, nenhuma condenação há. O sofrimento presente não se compara com a glória. Aleluia, nós vamos suportar toda angústia. Nós esperamos com paciência. Nós aguardamos a redenção. Aleluia. O Espírito Santo está intercedendo por mim e por você. Ele sonda o coração. Ele chama a cooperar. Ele chama a amar. Ele chama a sujeitar. Em nome de Jesus. É isso que nós desejamos. Aleluia. Aleluia. Nenhuma condenação há. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Que haja cura, Jesus. Que o novo de Deus possa tomar as nossas vidas de uma forma sobrenatural. E que o Espírito Santo encontre lugar. E que o nosso caráter possa ser moldado. E que a nossa vida possa ser verdadeiramente revelada em Cristo Jesus. E que o que está sendo trabalhado possa ser moldado e possa ser visto. Aleluia. Que possam olhar para nós e dizer: eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo transformação na sua vida. Eu vejo cura na sua vida. Eu vejo milagre na sua vida. Aleluia. É isso que nós desejamos. Que o Espírito Santo faça morada. Faça morada. Nesse momento, levante a tua mão. Erga a tua mão e diga: eu me sujeito a ti, Senhor. De novo, eu me sujeito a ti, Senhor. Eu me sujeito a ti, Senhor. E que o Espírito Santo tome as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. Esse Jesus que morreu na cruz, que nos salvou, que nos redimiu, que hoje faz com que a gente seja amigo dele, amigo de Jesus. Aleluia. E por isso, Senhor, nós estamos aqui em mais um momento de memória. Aleluia. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque naquela noite, o Senhor reuniu os discípulos, tomou o cálice, tomou o pão e relembrou daquele momento. Relembrou daquela dor, daquela angústia. Relembrou daquele processo. Relembrou, mas também ele relembrou que ele estava sendo obediente, que ele estava fazendo aquilo que o Pai pediu para fazer, que ele estava sujeito ao Pai, e que o Espírito Santo ia ser o Consolador, e que o Espírito Santo ia estar presente, aleluia, na ressurreição, Aleluia. para nos salvar, para nos consolar, para nos edificar, nos exortar. E hoje nós estamos aqui vencendo cada etapa, cada tempo, cada momento, e vivendo e vendo os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor é Deus.